Fala, meus guerreiros! Tudo na paz? Sejam mais que bem-vindos ao nosso canal Filosofia em Foco, especialmente a nossa disciplina de Sociologia. Hoje nós vamos dar continuidade a um tema já iniciado no encontro anterior sobre a sociologia no Brasil. Então, caso qualquer um de vocês tenha perdido as explicações ou não tenha ficado muito bem fixado alguns conceitos, vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa também resgatar algumas das ideias, deixar também suas dúvidas, suas críticas ou quaisquer comentários, todos eles muito bem-vindos para a construção do nosso conhecimento. Mas só para fazer uma breve retrospectiva, na aula anterior acerca da sociologia no Brasil, parte 1, nós trabalhamos bastante como se forma, em outras palavras, o pensamento social no nosso país. Passamos por um recorte histórico que ia desde o colonialismo europeu até meados do século XVIII, quando se constrói uma nova classe média independente, livre no Brasil, que busca inspirações iluministas e ali se reivindica um pensamento mais identitário dessa nova classe. No século XIX, em virtude da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, o conhecimento, principalmente também iluminista, de matriz racionalista também, ele vai trazer inspirações para legitimar o poder daquela coroa sobre os seus súditos e sobre os brasileiros. Então se criava, apesar de certas academias de artes e a própria Biblioteca Nacional, na verdade buscava-se legitimar o poder dessa coroa. Agora, por volta da transição do século XIX para o século XX, já se forma no nosso país uma nova classe social que se enriquece principalmente a partir da industrialização e a partir da cafeicultura. A burguesia brasileira vai ser fundamental para desenvolver um pensamento nacionalista no país. E é aqui que se cria, vamos dizer, o incentivo para que um grupo de pensadores na década de 30 buscasse traçar ou definir a partir de certas matrizes europeias, mas já se desvinculando do positivismo, o que seria o brasileiro em si, o que seria o Brasil. A geração de 30 tem essa característica de tentar definir realmente a nossa nacionalidade. E por isso que, já em meados da década de 30, vai se institucionalizar o ensino da sociologia no Brasil, principalmente através dos departamentos dentro de grandes instituições como a própria Universidade de São Paulo e algumas tentativas já de inserir o conhecimento sociológico no ensino básico brasileiro. Era isso que, de modo geral, falamos na aula anterior. Hoje, no nosso encontro, cabe-nos, na verdade, debater um pouco sobre como se caracterizou a história do Brasil por volta dos anos 40 e como isso vai impactar na produção do conhecimento sociológico da época. A geração de 50 posterior já vai ter uma característica um pouco mais peculiar, porque ela busca, como nós vamos ver, identificar algumas questões que tornariam o Brasil diferente dos demais povos. E, nesse sentido, busca-se cunhar uma visão de mundo muito mais particular e autônoma, crítica, para tentar explicar principalmente questões como desenvolvimento, subdesenvolvimento, dependência, independência ou civilidade. Nos anos 60, nós já vamos ter um novo rumo para o pensamento sociológico, já estávamos entrando no momento do regime militar brasileiro e aqui a sociologia sofre uma grande mudança em virtude de todo o autoritarismo imposto pelos militares agora, o grande centro do poder no país. E posteriormente veremos como, a partir de todo o contexto dos anos 80 e dos anos 90, que nós chamamos da redemocratização brasileira, como esse novo panorama ele instiga novas visões e novas problematizações para se pensar o contexto brasileiro em termos da sociologia. Então, vamos mergulhar aqui comigo, pessoal, a partir da década de 40. Eu divido aqui dois grandes contextos para nós pensarmos esse momento fundamental para a história brasileira e para a história mundial. Em termos internacionais, estamos falando no contexto do encerramento da Segunda Guerra Mundial. Momento em que nós temos a própria vitória, por assim dizer, dos aliados, e já um contexto de divergências que, a partir já de meados de 44, 45, começam a se tornar evidentes
entre Estados Unidos e União Europeia. E nesse contexto, forma-se já pós-45 todo um contexto de bipolaridade mundial que se consagrou como a chamada Guerra Fria. Naquele contexto, a despeito do grande conflito, que na verdade nunca registrou um ataque direto entre as duas grandes superpotências, no entanto eram ataques indiretos ou ligados a conflitos ou guerras regionalizadas pelo planeta, nós tínhamos no chamado Sul Global, principalmente na África e na Ásia, movimentos em prol da dependência desses países, porque durante a maior parte da história eles se consagraram como colônias das grandes potências europeias. Então, em virtude do rearranjo da Guerra Fria e em virtude também do próprio peso das Nações Unidas que surgiu naquele contexto, tanto as diversas sociedades asiáticas quanto africanas vão se engajar em movimentos pela sua autonomia e pela sua independência. É interessante nós lembrarmos que todas essas descolonizações, elas são seguidas de uma autonomia política que é dada para os diferentes países, mas que ainda preserva uma dependência econômica muito grande das matrizes e das suas ex-metrópoles europeias. E nesse mesmo contexto, tínhamos na América Latina o chamado desenvolvimentismo, observado no Brasil, na Argentina, no próprio Paraguai, no México, países que buscavam, naquele contexto, aliados ao Ocidente e à matriz norte-americana, angariar recursos financeiros para promover a sua industrialização, muitas das vezes vinculada à ideia de substituir as importações para promover o desenvolvimento, a modernização dos seus países, sob uma base ainda muito ligada a um populismo e governos autoritários na região. É nesse contexto que o Brasil se insere. O Brasil, na verdade, meus queridos, estava, portanto, passando pelo seu momento de industrialização desenvolvimentista, desde a era Vargas, da década de 30, passando pelos grandes governos populistas, desde JK, por exemplo, até Jânio Quadros, o próprio Jango. Esses presidentes, esses governos, trouxeram em comum a ideia de que seria necessário investir numa industrialização nacional, a partir do papel muito grande tido pelo Estado para favorecer o desenvolvimento do mercado interno, o que eles chamavam de hacia dentro, em direção adentro, obviamente a partir de investimentos estrangeiros, mas era preciso inovar, era preciso, na verdade, criar uma nova modernidade para o país. E é por isso que o desenvolvimentismo, então, buscava industrializar a nossa nação, mas a partir de um pressuposto básico, de que seria necessário investir em indústrias que substituíssem as nossas importações para tornar o mercado interno mais aquecido e poder trazer maior autonomia para o país. Nesse contexto, tivemos em 45 o próprio fim do Estado Novo, da ditadura varguista, e uma experiência ainda que breve com o regime democrático, até ele ser, na verdade, suplantado em 64 com o golpe dos militares, e não só deles, como de outros setores da sociedade que também o apoiaram. Nesse contexto de transformações brasileiras, tínhamos a aceleração do próprio êxodo rural. Então, cada vez mais os brasileiros deixam de viver na zona rural e passam a buscar melhores condições de vida, salário, emprego, educação nos meios urbanos. E é nesse contexto que a urbanização cresce muito no Brasil, até chegarmos a meados dos anos 70, dos anos 80, em que deixamos definitivamente de ser um país rural, ou seja, um país em que a maior parte da sua população vivia no meio rural. Nesse sentido, era esse contexto de transformações, de modernização, que vai instigar novos rumos para o pensamento sociológico brasileiro. Na década de 40 vão se formar duas grandes correntes, os chamados pensadores brasileiros e os chamados pensadores brasilianistas. Mas, Alain, o que distinguia na verdade cada um deles? Olha só, meus queridos, os brasileiros, eles na verdade preocupavam-se em dar conta de explicar todas aquelas transformações que estavam ocorrendo no cenário nacional.
a exemplo da industrialização, da urbanização, da explosão demográfica, do próprio desenvolvimentismo, seria, na verdade, necessário cunhar metodologias próprias e abordagens para explicar o contexto de transformações. E é interessante que os chamados pensadores brasileiros, eles têm uma preocupação muito grande em resgatar as origens ou as raízes tradicionais brasileiras que foram perdidas com o processo da industrialização. Nesse sentido, passa-se a entender que o Brasil era um país de uma dimensão, de uma complexidade muito grande. Não bastava simplesmente, como a geração de 30, buscar entender o que era o brasileiro a partir de grandes estereótipos culturais, como muito fez o próprio Sérgio Buarque, o próprio Gilberto Freire. Era necessário reconhecer na verdade, essa colcha de retalhos que forma uma complexidade social. E por isso buscava-se identificar por que o Brasil, em sua complexidade, era um país sui generis, era um país específico e diferente dos demais. Aqui eu trago uma citação muito interessante do Graciliano Ramos, que na verdade, me traz muitas reflexões, quando ele escreve Vidas Secas, já no fim da década de 30, início da década de 40, precisamente em 1938, quando, ao se referir a Fabiano, Graciliano Ramos diz que ele admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Olha só, meus queridos, essa citação do Vidas Secas, livro fantástico da nossa literatura, obra-prima, está retratando aqui a ideia clássica do sertanejo, do homem rural, que não sabe se relacionar e tem dificuldade em se socializar no meio urbano e de principalmente socializar a própria linguagem, né? Isso mostrava, era uma visão típica dos anos 40, em que se problematizava as complexidades do Brasil e as heranças ou as tradições que conviviam em meio à modernização, à industrialização. Esse trecho do Vidas Secas é emblemático nesse sentido. Já os brasilianistas, por outro lado, meus caros, eram na verdade intelectuais estrangeiros que vieram, assim como tantos outros nas décadas de 30, como nós já vimos com a própria comitiva francesa, a comitiva da Escola de Chicago, mas são intelectuais de outros países que buscam o Brasil para tentar entender a nossa realidade. Exemplos são o próprio Alain Touraine, Thomas Skidmore, né, historiadores e sociólogos que tinham em comum a preocupação por tentar entender o que fazia os brasileiros se afastar ou, na verdade, se assemelhar ou se diferenciar, por assim dizer, aos europeus. E é interessante que Skidmore ele traz uma passagem interessante em uma das suas obras, quando ele vai problematizar a própria questão do desenvolvimento econômico que estava acontecendo naquele contexto, da industrialização, do desenvolvimentismo. E ele nos diz que antes o Brasil era um desastre econômico, talvez aqui, obviamente, muito ligado à ideia do nosso passado colonial. Agora, o Brasil voltou ao mundo normal. E aqui vamos entender esse mundo normal como um mundo ligado à ideia da matriz norte-americana e europeia como modelos de desenvolvimento e que caberia aos países da periferia mundial seguir o exemplo ou a própria receita cunhada por aqueles grandes centros econômicos e industrializados do mundo. Por isso, antes tivemos um desastre econômico. Isso nos diferenciava. Agora voltamos ao normal. Então nos aproximamos, portanto, das matrizes desenvolvidas do mundo, por assim dizer. Esse era o contexto, meus queridos, dos anos 40, dentro do pensamento social brasileiro. Os anos 50 vão ser importantíssimos para a nossa história. Nos anos 50, aqui nós vamos ter um grande rompimento com aquele fluxo de historiadores, sociólogos ou outros tantos cientistas sociais que buscam o nosso país para fazer pesquisas conjuntas, se aliar a departamentos de pesquisa. Nos anos 50, todo esse fluxo ele é rompido. A partir de agora, a sociologia brasileira ela se desenvolve propriamente dita
Por quê? Porque, na verdade, meus senhores, ela busca criar uma metodologia mais autônoma, uma metodologia mais própria. Nesse sentido, ela vai criar novas agendas, criar novas metodologias e teorias para problematizar o nosso país. Isso e essa problematização, o reconhecimento de toda essa diversidade, dessa complexidade, já era algo que vinha dos anos 40, mas a partir de agora busca-se criar ferramentas próprias. E nesse contexto, é interessante que a geração de 50, ela vai ter uma descrença muito grande em relação a todas as teorias evolucionistas, positivistas e principalmente a teoria da modernização. Essa teoria, meus queridos, é uma perspectiva criada por volta dos anos 30, nos Estados Unidos particularmente, que entendia que, na verdade, o subdesenvolvimento ele seria uma das etapas para alcançarmos o desenvolvimento. Por isso seria mais do que necessário investir em industrialização, em desenvolvimento de tecnologia, para que todo esse desenvolvimento econômico pudesse gerar a retomada do movimento das engrenagens econômicas e possibilitar o desenvolvimento político. Em outras palavras, levar à própria criação de instituições democráticas mais consolidadas. Então, a teoria da modernização vai entender que a industrialização seria importantíssima, e é por isso que eles vão trazer uma visão conjuntural para entender que cada país, na verdade, deve criar um plano de trabalho, por assim dizer, ou todo um planejamento aliado ao modelo dos países do norte para que pudesse, portanto, entrar no contexto do desenvolvimento. Era isso que dizia, em breves palavras, a teoria da modernização. E baseava-se muito em estatísticas, no conhecimento matemático, até mesmo numa ideia positivista. Não sei se vocês conseguem perceber da ideia de evolução, né, de progresso científico. A geração de 50, ela é muito crítica em relação a essas visões que permeavam os anos 50 e que tinham, não podemos nos esquecer, uma ideologia norte-americana por trás. Porque muitas dessas pesquisas, elas eram financiadas e elas eram propostas pela nação estadunidense, que naquele contexto era a hegemonia do mundo ocidental, o mundo em que nós nos aliávamos dentro do jogo da Guerra Fria. Os principais pensadores desse momento, vamos ter Florestan Fernandes, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso e Darcy Ribeiro, grandes expoentes dos anos 50. Florestan Fernandes, é interessante, foi um célebre sociólogo memorável da história da nossa área do conhecimento, fundador do que nós chamamos de sociologia crítica. Florestan Fernandes, inclusive, foi um dos grandes professores da Universidade de São Paulo, foi orientador durante a sua vida acadêmica de Fernando Henrique Cardoso. Florestan Fernandes também teve uma vida política, foi um grande militante, o que ele se consagrou na história como sociólogo militante. E é interessante que ele vai ser, inclusive, deputado pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, no contexto da Assembleia Constituinte, nos anos 80, e ele vai trabalhar muito dentro dos debates sobre educação pública no Brasil. Então estamos diante de um dos grandes mestres da sociologia no Brasil, que tinha uma visão muito crítica em relação à realidade brasileira. A partir de inspirações marxistas, Florestan Fernandes ele vai desenvolver toda uma abordagem muito mais crítica com relação ao próprio estágio em que nos encontrávamos. Buscar razões para explicar as contradições que existiam no Brasil, mas principalmente não só para descrevê-las, como faziam os sociólogos dos anos 30, mas para poder intervir nelas, para poder realmente provocar uma revolução em nosso país. Por isso que a contribuição de Florestan Fernandes foi fundamental nos anos 50. Celso Furtado, por outro lado, grande autor de A Economia Brasileira, Celso Furtado ele vai trabalhar muito dentro da CEPAL, que é a Comissão Especial para a América Latina e Caribe,
um órgão vinculado dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas que buscava um pensamento mais autônomo para pensar o desenvolvimento na América Latina. Celso Furtado, brasileiro, vai compor a comitiva nacional que vai, junto com outros pesquisadores da região, problematizar a nossa condição de subdesenvolvimento. E Celso Furtado chega à conclusão, junto com outros pensadores da época, como o próprio Raul Prebisch, por exemplo, chega à conclusão de que o subdesenvolvimento, não só do Brasil, mas como da América Latina, ele era estrutural. Então eles partem de uma lógica um tanto quanto marxista para entender que os países da América Latina, eles estão nessa condição de subdesenvolvimento porque a maior parte da história eles se lançaram dentro da divisão internacional do trabalho ou no mercado mundial enquanto exportadores de matéria-prima e, portanto, sempre se relegaram a uma condição de fornecimento de riquezas, de mão de obra e não tinham, como Marx vai dizer, a detenção, o monopólio dos meios de produção. Meios de produção, vamos entender aqui as próprias indústrias, por exemplo, o próprio capital. Eram países que sempre, portanto, se renderam dentro da divisão internacional do trabalho como países que tinham só a exportar as suas commodities e seus produtos primários. Por isso, é uma visão bastante estruturalista. É essa estrutura global que existe e qual o papel que nós assumimos nessa estrutura? Bom, como países subdesenvolvidos. Por isso, seria, na verdade, a solução para esse problema do subdesenvolvimento, investir em industrialização. A via industrial pela substituição de importações era ela que nos faria, portanto, vencer aquele caráter primário exportador, estimular o mercado interno e, portanto, promover o desenvolvimento. A grande crítica que se faz a Celso Furtado é que ele ainda, apesar de tentar se desvincular um pouco da teoria da modernização, ele ainda acaba trazendo certos olhares de entender que uma industrialização ela poderia, dependendo da forma como trabalhada, promover o desenvolvimento brasileiro. Fernando Henrique Cardoso, junto com o próprio Enzo Faleto, seu grande companheiro de pesquisa e de reflexões sociológicas, ele vai se opor ao estruturalismo de Celso Furtado. E é interessante que a grande literatura de Cardoso é consagrada dentro da teoria da dependência. Tanto para Fernando Henrique Cardoso quanto para Enzo Faleto, quando eles escrevem, é interessante que eles pensam numa lógica que quebra a teoria da modernização ou do estruturalismo. Deixa eu explicar para vocês, meus queridos. Enquanto essas teorias anteriores vão entender que subdesenvolvimento e desenvolvimento são etapas de um grande processo, Fernando Henrique Cardoso quebra com essa lógica ao dizer que, na verdade, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, eles não são etapas de um processo evolutivo. Eles são duas realidades distintas, contrapostas, obviamente, mas que elas podem coexistir dentro de uma mesma realidade social. Por isso é que nós entendemos o fato de o Brasil, ao mesmo tempo, ele ser um país que busca o seu desenvolvimento, manter uma ligação, uma dependência muito forte ainda da tecnologia, do know-how que vem dos países do norte, por exemplo. Então, a realidade social, ela não é um processo de evolução, de modernização, mas o desenvolvimento e a dependência são duas realidades que podem ser combinadas dentro da mesma realidade social. E é interessante que nas obras de Fernando Henrique Cardoso, ele vai trazer uma inspiração muito weberiana para conseguir extrair os sentidos e a partir de uma análise histórica que combina diferentes visões sociais e das ciências sociais como um todo, para prezar a particularidade, aquilo que tornava peculiar a realidade brasileira. Fernando Henrique Cardoso, ele vai também trazer a ideia de que a dependência ela é mantida no Brasil em virtude, obviamente, das classes e dos grupos políticos e sociais que se relacionam
tanto internamente quanto com outros grupos externos. Por isso não podemos mais pensar numa lógica de imposição, né? Daquele contexto estruturalista, de imperialismo. Não, isso seria muito superficial para pensar a realidade brasileira. Seria necessário, a partir de agora, entender que nós vivemos nessa complexidade que combina dependência e desenvolvimento, e que isso não tem a ver com uma imposição externa, propriamente dita, do imperialismo, como tanto vão querer os chamados marxistas e neomarxistas. Seria mais pertinente entender que essa nossa realidade dicotômica, ou até mesmo, não só dicotômica, mas tão complexa, ela combina, na verdade, diferentes elementos que atendem a diferentes interesses, dependendo dos grupos que estão no poder. Então, seria necessário, a partir da inspiração weberiana, extrair o sentido que cada um dessas políticas ou dessas ações teriam para cada grupo que se afirma enquanto poder político. Darcy Ribeiro, outro clássico dos anos 50, inclusive fundador da Universidade de Brasília, quando traz a ideia da universidade aberta, e para aqueles que conhecem a UNB, reconhecem, né, como um espaço excêntrico, e é um lugar que realmente nós todos deveriam conhecer, um lugar fantástico em termos de arquitetura, de estrutura, mas que também tem todo um projeto acadêmico, pedagógico, institucional, que traz a própria fundamentação na ideia de abertura para a comunidade, né? Darcy Ribeiro vai ser aquele grande crítico para a questão indigenista no Brasil. Ele vai fazer grandes denúncias ao aniquilamento que é feito a esses grupos nativos do Brasil, mas não a partir de uma lógica histórica, porque isso era muito fácil entender o português aniquilando as culturas e grupos indígenas. A denúncia de Darcy Ribeiro vai se repousar principalmente aos programas realizados pelo governo que aniquilaram, dizimaram muitas das culturas nativas que ainda existiam, principalmente feitas pela FUNAI. Então, Darcy Ribeiro vai problematizar ainda mais o processo histórico do desenvolvimento e do que seria criar uma civilização, em outras palavras. Chegamos à civilização com base em quê? A partir do quê? Nos sobrepondo a quem? Né? Essas questões marcam toda a literatura de Darcy Ribeiro, típica dos anos 50, que, como seus antecessores, buscam reconhecer essa complexidade brasileira e, a partir de visões mais autônomas, tentar entender toda essa complexidade multifacetada do país. Meus queridos, chegamos nos anos 60. Anos 60, tivemos dois grandes grupos de pensadores, os chamados sociólogos acadêmicos e os chamados sociólogos já ligados a toda a doutrina militar. Né? Inclusive, as próprias Forças Armadas é uma instituição que, no seu âmago, reúne diferentes centros e núcleos de pesquisa, de ensino, de problematizações, e a partir desses núcleos acadêmicos que surgem os chamados pensadores do regime militar. Os sociólogos acadêmicos, eles vão denunciar o contexto já de formação de um embrião que repercutiria no golpe de 64, mas também denunciavam todas as desigualdades. Então aqui nós tínhamos uma visão realmente com viés também marxista, todas as explorações que eram realizadas nos contextos regionais, dentro dos contextos urbanos, e buscavam, portanto, criar uma conscientização em prol de uma luta para a transformação da realidade brasileira. Eu não preciso nem dizer aos senhores, meus queridos, que esse grupo de pensadores, eles vão ser realmente convidados a se retirar do Brasil, por assim dizer, porque não teriam mais espaço dentro do contexto militar. O pensamento militar da época de 64, principalmente relacionado dentro da Escola Superior de Guerra, vai reunir pensadores que problematizam o contexto brasileiro, mas que buscavam fundamentar um novo modelo de desenvolvimento econômico que legitimasse a ditadura militar. Vocês se lembram
que a partir do governo Médici entramos no contexto do chamado milagre econômico. Então, da onde veio esse milagre? Como é que houve essa explosão de desenvolvimento? Ou, em outras palavras, para ser mais crítico, essa explosão do crescimento econômico. Todas essas questões foram muito bem analisadas, foram muito bem problematizadas e articuladas dentro de um discurso que legitimava o poder militar no Brasil. E eu me lembro muito de uma passagem de Delfim Neto, que eu trago para nós. Delfim Neto, inclusive, foi ministro da Fazenda durante o contexto do milagre econômico de Médici, em que ele dizia que só há desenvolvimento quando tem problema para resolver. Então vamos entender esses problemas, senhores, como realmente uma gama de fatores, dentre eles a própria perseguição aos comunistas, aos opositores do regime, ao atraso econômico. Então nós só conseguiremos o desenvolvimento porque existem problemas a ser resolvidos no Brasil. E mais do que isso, só há desenvolvimento quando eu, resolvendo um problema, sou capaz de criar outros dois. Em outras palavras, é por esse processo continuado de enfrentar esses problemas que eu construo o processo. Percebam toda uma lógica de que a imposição de um novo modelo econômico, ela dependia de resolver problemas sociais, políticos, enfrentar opositores para se legitimar. Embora ela despertasse outros problemas, aquele modelo econômico seria forte o suficiente para lidar com o resultado. E esses resultados se tornariam, a partir de agora, causas de um novo planejamento econômico para que toda a engrenagem pudesse, então, virar e o desenvolvimento pudesse, então, entrar na sua trajetória. Era, portanto, pensar a ideia de um processo de crescimento econômico. E é aqui que nós lembramos das grandes obras faraônicas construídas pelos militares dentro do crescimento da época, como a própria usina de Itaipu, por exemplo, a descoberta da Serra de Carajás, grandes obras que tinham como fundamentação criar todo esse processo de desenvolvimento, ainda que fosse suplantando e passando por cima de problemas da realidade social. Nos anos 60, nos anos 70, a sociologia e as ciências sociais como um todo, a própria filosofia, embora não sendo uma ciência social, vão sofrer um grande golpe. Porque embora nós tivéssemos alguns núcleos de pesquisas independentes no país, os principais intelectuais, eles vão ser exilados, eles vão ser perseguidos. A ditadura militar no Brasil, meus queridos, ela coloca um fim ao ensino das ciências sociais e da filosofia, principalmente a partir de um ato institucional lançado em 1971. A partir de agora, existem fiscais, existem representantes do regime que estão distribuídos pelos corredores das universidades, inclusive da própria UNB, infiltrados nos debates, nas reuniões, nos sindicatos, para conseguir identificar aqueles que eram considerados ameaça. Nesse sentido, o professor ele tinha que ter um zelo muito grande com relação ao que ele podia falar e ao que ele podia pesquisar e trabalhar. Era um momento de muita sensatez dentro do campo das ciências sociais. E talvez não seja muito diferente com o cenário que nós estamos observando hoje na reforma que se propõe para o ensino médio brasileiro. O professor ele tem que ser muito sensato, e isso é, obviamente, uma experiência particular que eu coloco como professor também de sociologia. Nós temos que prezar, obviamente, embora tenhamos toda uma vocação para despertar a reflexão, o debate, a crítica e a transformação, cada vez mais percebe-se que a realidade brasileira da política institucional, ela não concorda com essas posturas de nós professores dessas áreas fundamentais para a formação do ser humano como um ser social e como um ser humano. Agora, quando nós já caminhamos por volta dos anos 80, tivemos um contexto de grandes transformações na realidade brasileira.
Vamos lembrar que os anos 80, a década perdida, foi um momento em que nós tivemos já o último presidente militar, João Batista Figueiredo, a transição para o primeiro governo civil, Sarney. Obviamente, primeiro veio o Tancredo, mas em função do seu falecimento, Sarney, aquele contexto dos grandes planos econômicos que tentam buscar um novo desenvolvimento e superar a década perdida. 88 teremos uma nova Assembleia Constituinte que vai elaborar a Constituição Cidadã Democrática, como se diz, brasileira. E em 89 nós temos as primeiras eleições diretas após quase 20 anos de ditadura militar no Brasil. Nesse contexto da redemocratização nacional, ou a chamada Nova República, colocam-se novos desafios para se pensar o Brasil. Aonde chegamos? Por que somos o que somos? Na verdade, os contextos de aumento das periferias, de aumento da violência, de um brasileiro que ainda não estava acostumado a participar ativamente da política ou das decisões políticas, um país que precisava repensar sua estrutura econômica, criar uma nova moeda, mexer na sua taxa de câmbio, diminuir a sua inflação, reconquistar a legitimidade política nacional e internacional. Essas grandes problemáticas vão influenciar muito toda a produção sociológica a partir dos anos 90. Não só buscando entender as causas e consequências do fim da ditadura, e aqui nós teremos diferentes modelos para explicar a transição que se deu no Brasil, mas principalmente para entender aquele contexto de democracia que nascia. É interessante que a partir de agora tivemos de lidar com novas questões. Por isso a sociologia ela se tornou cada vez mais interdisciplinar, em outras palavras, meus queridos. Ela passou cada vez mais a dialogar com outras áreas do conhecimento. A partir de agora se tornou mais plural e não tanto ligadas a núcleos de pesquisas ou instituições como até então ela era marcada. Vimos isso muito ao longo da nossa aula passada e da aula de hoje, que era uma característica do pensamento sociológico. E é interessante que a partir de então cria-se todo um debate de avanço e retrocesso acerca da inserção dessa disciplina dentro do ensino médio no Brasil. E pensar, portanto, esse novo contexto, essa nova realidade democrática, me lembra muito uma citação de Fernando Henrique Cardoso, quando ele expõe no clássico Xadrez Internacional e Social-Democracia, que acho que é mais do que pertinente para a fase em que nós nos encontramos de crise institucional política no Brasil. Num contexto em que se debate muito através das redes sociais, dos meios virtuais, questões partidárias e não se discutem a própria política por si. Fernando Henrique nos chama a atenção que se a distância entre a política e a sociedade não se reduzir, estas inovações sociais, ou seja, as tecnologias da comunicação, poderão, paradoxalmente, contribuir para enfraquecer a democracia representativa. Como germes de uma cultura cívica atuante, as formas emergentes de participação e comunicação podem redefinir a nossa democracia. Mas como ele bem salienta na primeira oração dessa nossa citação, as novas formas de participação virtual, elas não necessariamente estão refletindo uma participação direta, incisiva. Podemos pensar em alguns aspectos muito mais como um contexto de alienação do que um contexto de esclarecimento propriamente dito sobre as diferentes questões políticas em que vivemos atualmente. E é isso, são problemáticas como essa que a sociologia, no contexto da nova democracia brasileira, tende a passar a lidar. É problematizar essas questões para dar conta de não criar modelos nacionais ou modelos macro para a sociedade brasileira, mas a cada vez mais se centrar nas subjetividades, nos contextos micros, para entender e para conseguir buscar propostas de intervenções sociais para que consigamos, na verdade, realizar transformações a partir de realidades mínimas, mas que repercutam, quem sabe, numa própria realidade macroestrutural. Meus queridos, nesse sentido, encerramos, portanto, a nossa aula de hoje sobre a sociologia no Brasil, fazendo uma grande revisão
de como o pensamento sociológico ele se desenvolve desde os anos 40 até a contemporaneidade. Numa breve retrospectiva, vimos que nos anos 40, a despeito de toda a transformação no cenário internacional, no cenário doméstico, a sociologia ela vai se voltar a problematizar toda a modernização, a industrialização que vinha daquele contexto. A geração de 40 ela é sui generis nesse sentido porque ela problematiza todas as heranças, as tradições, as peculiaridades, a complexidade que existe mesmo em meio às políticas de modernização, desenvolvimento e industrialização. A geração de 50 já rompe muito mais com todo aquele intercâmbio de pensadores estrangeiros que vêm para o Brasil e, através de perspectiva mais autônoma, mais crítica, tenta problematizar o desenvolvimento, a dependência, o avanço, o subdesenvolvimento e a questão e a noção de civilização brasileira, a partir não de macromodelos, mas já reconhecendo peculiaridades da sociedade brasileira. Os anos 60 configuram dois grandes grupos de pensadores que, apesar de antagônicos entre si, um deles acaba vencendo, que são os grandes pensadores ligados ao regime militar e que são sociólogos, cientistas sociais, que criam modelos econômicos para legitimar todo o desenvolvimento implantado, imposto pelos militares. Desenvolvimento não, né, meus queridos? Vamos ser sinceros, um simples crescimento econômico. Por isso, as ciências sociais, durante o regime militar, e a própria filosofia, como salientamos, ela esteve suplantada. Ela esteve, na verdade, abolida dos grandes círculos de debate. Era necessário que fôssemos cautelosos com relação ao ensino e à pesquisa naquele contexto, até que, em meados dos anos 80, quando nós temos a redemocratização, a nova Constituinte, o fim do regime militar, mas todo um contexto ainda de crise econômica, agora se lança o desafio de pensar essa realidade brasileira a partir das suas problemáticas trazidas pela nova conjuntura social. Então é pensar a participação política, é pensar a qualidade da democracia, é pensar a exclusão, é pensar as questões de gênero, é pensar a questão da violência, é pensar a questão da industrialização, das identidades, enfim, uma agenda cada vez mais plural e cada vez mais interdisciplinar. Ao longo do nosso curso aqui de Sociologia, principalmente para quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nós entraremos dentro dessas grandes agendas que conformam o pensamento sociológico pós-ditadura militar e trabalharemos, né, esses grandes temas que são fundamentais para que vocês consigam ter um arcabouço bastante consolidado para, enfim, fazer as diferentes questões e até mesmo fundamentar quaisquer argumentos dentro de uma boa redação. Então, meus caros, deixo aqui para vocês realmente a minha grande mensagem de que vocês confiem no potencial, no estudo de vocês, não percam as forças, porque ninguém mais tem que acreditar nos seus estudos e na sua competência e na sua força do que vocês mesmos. Eu estou com vocês, eu acredito em vocês, mas vocês também têm de fazer valer toda essa confiança e a força que existe dentro de vocês. Por isso, nunca se esqueçam, juntos nós somos mais, juntos nós vamos além, não só para o vestibular, mas cada vez além do vestibular. Então, um forte abraço a todos, espero que tenham gostado dessas nossas breves reflexões e espero, aqui embaixo do nosso vídeo, a curtida de vocês, o comentário de vocês ou qualquer dúvida. Será um grande prazer contribuir da melhor forma e construirmos de modo conjunto, não é? Esse nosso conhecimento sociológico fundamental para a nossa reflexão enquanto seres sociais e seres humanos. Um forte abraço a todos e até nos vemos na próxima.